É uma alegria estar com os irmãos esta noite. Trago um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim aos queridos irmãos. E é uma alegria estar junto com o pastor Tiago. Como ele bem disse, né? É culpa dele eu estar aqui. Nós fazemos bons planos, mas os melhores planos estão nas mãos do Senhor. E o pastor Tiago foi um instrumento de bênção na minha vida. Ainda é, ele não sabe, mas a minha esposa sempre escuta eu falar dele, né, algumas situações que acontecem, porque igreja é tudo igual. Então, a gente lembra dos ensinamentos, das dificuldades, das alegrias também. É uma bênção. Pastor, que Deus continue te abençoando muito. Muito obrigado por estar aqui esta noite. E eu achei muito interessante, no boletim, o título está como Alegria no Senhor, e eu não combinei nada com o pastor. Eu perguntei, tem alguma temática, algum texto? Ele falou, não, prega o que Jesus colocar no seu coração. E o título da mensagem dessa noite é sobre a alegria do Natal. É tempo de repensar algumas coisas, é tempo de o cristão olhar para dentro de si e introspectivamente olhar para o seu coração e perceber o quanto precisa de Jesus. Nós olhamos para a sociedade e vemos o quanto estão longe do Senhor, o quanto o Natal é somente um acontecimento, uma data no calendário, um momento somente para as pessoas ganharem um dinheiro, ou então ganhar algum proveito, ganhar um presente que tanto queria, sendo que o verdadeiro presente do Natal muitas vezes é esquecido. E eu quero convidar os irmãos a pensarmos um pouquinho essa noite, entender como é importante, como foi importante, como é importante a necessidade o nascimento do menino Jesus. Nós olharmos para a nossa cultura, o quanto é bonito quando uma criança nasce. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quando está acabando uma novela, acabando um filme, acabando uma série, o final está todo mundo feliz, sorridente, e tem um bebê, ou tem uma grávida. Porque a criança, ela simboliza que as coisas agora estão bem. A criança, ela simboliza que agora as coisas serão diferentes e traz um renovo, uma nova esperança, traz aquilo que já estava perdido, agora um novo nascimento traz uma alegria diferente. E é interessante nós pensarmos um pouquinho nisso. A importância do nascimento do menino, o menino Deus, Jesus, o nosso Salvador. Interessante o quanto aqueles presentes que foram entregues para Jesus tiveram um simbolismo. Não foi por acaso que Jesus ganhou aqueles presentes. Né? Lembrando de Araucária, né? Eu nasci em Curitiba, mas praticamente me criei em Araucária. E nasceu um dos meninos, desse que o pastor citou, que todos saíram da igreja e eu fiquei sozinho. Um dos meninos foi o primeiro a ser pai. E aí, quando nasceu, eu falei, mãe, nasceu? Falei para minha mãe, né? Falei, mãe, nasceu o filho do Júnior. Eu tenho que ir lá visitar. Nasceu uma bebê. Dela bem assim, mas você já comprou um presente? Eu falei, não, aniversário é o ano que vem, eu não preciso ainda do presente. Não, mas quando você vai visitar um bebê, você tem que levar uma fralda e um mimo. E quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós percebemos ele recebendo alguns presentes. E esses presentes apontavam para quem ele é. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor junto comigo. No livro de Mateus, no capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 12. A minha versão é um pouquinho diferente, mas a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Mateus, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 12. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e sermos edificados, e termos a nossa vida transformada pelo poder do Teu Evangelho. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como eu disse, o nascimento de uma criança, ela traz grandes impactos. O nascimento de uma criança é muito esperada, traz novos horizontes, e havia uma profecia que o Messias haveria de vir. O Messias nasceria, e quando nós olhamos para a história do povo, quando nós olhamos até para aquela mulher que Jesus encontrou à beira do poço, a samaritana, os samaritanos também aguardavam o Messias. Os judeus aguardavam o Messias e estavam esperando esse dia fatídico onde nasceria o rei dos judeus. E nós temos aqui alguns homens, esses magos do Oriente, que estavam procurando este menino que haveria de nascer, estavam procurando aonde já estava, porque eles viram uma grande estrela. E aqui nós precisamos desmistificar o texto, porque algumas pessoas colocam esses homens como os magos, como alguns bruxos do Oriente, que adivinharam que estava vindo Jesus, e não é sobre isso que eles estavam fazendo ali. Provavelmente eram homens que, astrônomos, que olhavam o céu e estavam percebendo que a criação do Senhor estava apontando e acontecendo alguma coisa diferente. Uma estrela jamais vista agora estava ali, e eles estavam então caminhando e buscando aquela estrela que estava apontando para Jesus, o Cristo, o menino Deus. Nós também percebemos Herodes preocupado com o seu trono, preocupado com o seu reinado político, com a sua soberania sobre o povo judeu. Porque ao ouvir que um menino, um rei havia nascido, grande preocupação chega ao seu coração. Como assim chegou um menino? Como assim chegou um rei? Para ter um rei, o outro precisa morrer ou ser destituído. Então ele fica preocupado, e nós vemos ele já maquinando, arquitetando a morte de Jesus, assim como ele tentou fazer logo após algum tempo. E é nesse meio, pessoas buscando adoração, pessoas buscando destruir e tirar a vida daquele que ameaça o seu poder. Uma sociedade totalmente corrompida, afetada pelo pecado, pessoas já duvidosas de quando haveria de vir o Messias, e se viria algum Messias, pessoas vivendo como se nada mais importasse, mas também pessoas ali aguardando o cumprimento das profecias, pessoas que estavam ali esperando o nascimento de um menino, o rei. Em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos a alegria de presentear com ouro. Quando esses homens chegam até ali, eles levaram alguns presentes, como eu disse, que apontavam para Jesus. E eu fui dar uma estudada quando começou essa cultura ou esse costume de dar presente. E em torno de 800 anos antes de Cristo, alguns relatos do povo celta que foram encontrados diziam que uns druidas ou homens estudiosos davam uma planta quando nascia um bebê. E a partir deste momento começou a ser instituído que quando um bebê nasce, alguém dá um presente
para ele, ou quando alguém faz aniversário até mesmo, dá um presente para essa pessoa, mas em especial para o bebê. E no versículo 11, onde eu quero me ater esta noite, nós vemos ali alguns presentes sendo entregues, e um deles foi o ouro. O ouro não foi entregue para Cristo, ou para Jesus, ou para aquele menino, aquele bebê que acabou de nascer, simplesmente porque aqueles homens escolheram o que eu tenho aqui para mim dar para ele, o que eu posso dar, o que é um bom presente para que eu possa dar para esse bebê. Mas o ouro foi escolhido porque ali estava o rei. Eles entram procurando aonde está o recém-nascido, lá no versículo 2, aonde está o recém-nascido rei dos judeus. E quando nascia um príncipe, o presente que era dado era o ouro. Percebam, queridos, que esses homens não estavam ali apenas dando um mimo, não estavam ali apenas visitando um bebê que nasceu, mas eles estavam ali adorando o rei, o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos escrito que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E nós percebemos aqui os gentios reconhecendo quem Jesus é. O menino rei, o rei dos judeus, ele nasceu. Queridos, nós somos convidados a olhar para esse texto e pensar um pouco para dentro, olhar para o meu coração. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já começaram a se preparar para a ceia de Natal. Aonde será realizada, como será feito, o presente que será comprado. Alguns são mais ansiosos, já compraram o presente mês passado. Tem aqueles que deixam um pouquinho para depois, vão comprar dia 24 às 3 da tarde, o shopping está lotadaço. Mas todo mundo já está pensando, não, depois eu compro ou eu vejo agora. Mas todos nós já estamos pensando na ceia do Natal. E uma pergunta que deve vir dentro, no íntimo do nosso coração é: eu estou alegre de presentear Cristo com ouro? Eu estou reconhecendo Jesus Cristo como o meu rei? Ou estou sendo como aqueles que viram a Cristo, que tiveram o privilégio de ver Jesus e não reconheceram pelos seus corações endurecidos, pela cultura local, pelo estilo de vida, pelo pecado? Como Cristo está para mim? Ele é o centro da minha vida. Eu tenho vivido como para o Senhor, como um rei de fato. Quando nós olhamos para filmes de época, séries de época, nós vemos o quanto o rei é venerado, o quanto o súdito ele trabalha, ele vive pensando para agradar ao rei, vivendo como um verdadeiro súdito. Nós vimos há pouco tempo a rainha da Inglaterra morreu, e nós vimos a grande comoção, pessoas caminhando distâncias enormes para dar o último adeus à rainha, nem viram ela. Isso tem se aplicado à nossa vida? Eu estou reconhecendo Jesus, aquele menino que nasceu naquele dia que essa estrela atravessou os céus e apontou aonde estava o menino rei? Eu estou com a mesma adoração. Eu estou disposto a servir esse rei como esses homens estavam, como um verdadeiro súdito. Ele se prostra aos pés do seu rei. A descendência de Jesus, ela foi prometida. Quando nós lemos ali o primeiro capítulo de Mateus, nós vamos ver a genealogia toda do rei. O judeu esperava que haveria de nascer um rei. As profecias apontavam para esse rei que haveria de nascer e que a sua genealogia se estenderia até Davi. E isso assim se cumpriu, porque todas as profecias feitas para a vinda do Messias se cumpriram. Queridos, a história foi escrita para o nascimento de Cristo. Jesus não foi um plano B, onde ele olha para a Trindade e fala assim, Deus olha como Deus Pai e fala assim, e agora o que nós vamos fazer? Eles pecaram. Porque desde a eternidade, Jesus, ele é o Cristo. Quando nós olhamos João capítulo 1, tudo se fez a partir de Jesus. A falta desse entendimento, queridos, atrapalha a nossa adoração. A falta desse entendimento da grandeza, do porquê eu preciso de Cristo, porque Ele é o meu Rei, atrapalha a minha adoração. E quando nós estamos com a adoração atrapalhada, o Natal não tem o mesmo brilho. O Natal é apenas uma data marcada no calendário. O Natal é apenas um dia para trocar presentes, para suportar aquele parente chato, para rever aquelas pessoas que eu amo. Mas quando acaba, não sobra nada. Mas para nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Rei,
é uma alegria enorme, porque é o nosso Salvador que nasceu. Chegou o tempo de celebrarmos a vida em Jesus. Nós estamos celebrando com ouro, nós estamos oferecendo o melhor para o Senhor, nós estamos reconhecendo que Jesus Cristo é o Rei da minha vida, o centro da minha vida é Jesus Cristo. Eu trabalho servindo a Cristo, eu estudo servindo a Cristo, eu trabalho na igreja servindo a Cristo, ou eu trabalho para ganhar dinheiro, ou eu vivo para cumprir dias pesados, eu venho para a igreja como um ritual, como todo domingo sempre eu fiz. Queridos, Natal é tempo de repensarmos, relembrarmos, Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Quanto ouro nós temos trazido ao nosso Rei? Em segundo lugar, nesse texto, nós percebemos a alegria de presentear com ouro e também com o incenso. Versículo 11, lá no finalzinho do versículo diz assim: entregaram-lhe suas ofertas, ouro e incenso. Na teologia reformada nós temos que Jesus tem 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Esses magos do Oriente estavam reconhecendo que Jesus é rei e também reconhecendo que Jesus é sacerdote, quando eles chegam para entregar o incenso. Nós olhamos Jesus sendo reconhecido, ainda pequenino, ainda bebê, como sacerdote, aquele que mediaria entre Deus e os homens, os pecadores e o santo. Aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden, foi restaurado por Jesus. Quando nós olhamos o jardim, ali nós vemos Deus, na viração do dia, conversando, se relacionando, Adão prestando conta de todo o trabalho do dia, e aí então chega o pecado, quebra aquilo que era santo, quebra aquele momento onde o homem livremente tinha acesso a Deus, então eles são expulsos do paraíso. Mas com o decorrer do tempo, o Senhor ele restaura um novo templo, um novo jardim do Éden. Ele separa alguns homens para trabalhar naquele templo, e então esses homens são chamados de sacerdotes. Eram aqueles que mediariam entre Deus e os homens. E o que é bonito, queridos, é que nós vemos esse trabalho sendo do próprio Deus. Aquilo que nós quebramos e perdemos no paraíso, o Senhor restaura e levanta o seu Filho, o Senhor Jesus, como sacerdote. Queridos, é algo lindo percebermos esse amor, percebemos a provisão do Senhor, a misericórdia do Senhor se estendendo, chegando a cada um de nós, através do nascimento do seu Filho. Filho esse que não era somente um bebê, como muitos ali estavam à volta, estavam entendendo, mas era o Rei, e também o sacerdote, aquele que deveria ter a função de mediar entre nós e o nosso Deus. E uma coisa que desde pequeninos nós aprendemos é a oração. Vocês já perceberam que nós oramos em nome de Jesus? Amém? Porque a oração é entregue em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que quem ora é o Espírito Santo. E ela é entregue em nome de Jesus, que é o nosso mediador para com Deus. Aqueles homens entenderam que ali estava o sacerdote. Ali estava o rei que haveria de mediar entre Deus e os homens, entre aquele que é santo e aqueles que são pecadores. O incenso, ele era usado lá no tabernáculo. Havia um local específico para que fosse aceso. Nos rituais de purificação era usado o incenso. O incenso significava que Jesus é sacerdote. Eu convido os irmãos a lembrar lá do nosso breve catecismo de Westminster, lá na pergunta número 25, que diz: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Cristo exerce a função de sacerdote tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e fazendo contínua intercessão por nós. Esse menino que nasceu, é esse menino que nós celebramos no Natal. Aquele que de uma vez por todas, ele fez um sacrifício válido, para que hoje nós não precisássemos ficar sacrificando animais, vindo ao templo ou indo até o templo para adorar ao Senhor.
Mas a partir do momento onde tem 2 ou 3 ali reunidos em seu nome, o Senhor já nos atende. Aquele que nos mandou entrar no quarto em secreto e ouvir o Pai em secreto, porque Ele está ali ouvindo, porque Ele está ali intercedendo, é aquele que nasceu e estava sendo reconhecido por aqueles homens que estavam presenteando. Algumas vezes nós acabamos esquecendo que nós somos pecadores. Somos levados a entender que está tudo bem, que é normal. A cultura vem tentando trazer que não existe pecado, que é tudo questão de verdade, cada um tem a sua, para você é, para mim não é, e está tudo bem assim. E alguns valores e princípios vão se perdendo, algumas verdades, algumas ordenanças que são santas, acabam sendo tentadas a deixar de lado. Mas nós somos lembrados que se nós temos um mediador, é porque nós temos a culpa. Senão Jesus não precisaria ter vindo. E Ele levou sobre si, de forma eficaz, de forma plena. Assim como no dia do seu batismo, o Senhor olha para ele e fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo em seguida, passado algum tempo, ele é morto naquela cruz. E tudo se fez por amor a nós. Porque Ele é o sacerdote. Jesus é aquele que nos media entre o Pai e nós. Queridos, o Natal é tempo de lembrar disso. Nós somos pecadores. Nós precisamos do Senhor todos os dias e todo o tempo. Nós precisamos buscar Ele enquanto é tempo. Mas como eu disse, algumas vezes nós esquecemos. Eu trabalhava numa empresa e o dono da empresa fumava muito. A gente brincava que ele respirava no cigarro. E aí então um belo dia lá ele passou muito mal, levaram ele às pressas para o hospital. E aí ele recebeu uma notícia: para de fumar ou você vai morrer. E aí então foi muito interessante. Um longo período eu não vi mais aquele homem fumando. E eu pensei, agora entendeu, não vai fumar mais. Mas passou um tempo, começou a esquecer que já tinha acontecido, começou a ficar para trás as lembranças do hospital, a ameaça que chegou, e então foi vivendo como vivia antes. E foi fumando de novo, e foi fazendo coisas que não deveria fazer. Até que um dia a conta chegou, ele precisou ser internado, e dessa vez foi pior do que antes. E quando eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, é exatamente como nós nos comportamos. A cada dia o pecado vai chegando e a gente vai, algumas vezes toma uma pancada forte, e aí então se policia, busca a vida de santidade, mas aos poucos vai se esquecendo, vai se amoldando, vai vivendo, a ponto de esquecer que Jesus é o nosso mediador, que nós precisamos de Jesus todos os dias, e que a alegria do Natal é que Jesus morreu por mim. A alegria do Natal é que Ele intermedia diariamente por mim. Que todas as vezes, quando eu entro lá no meu quarto, eu fecho a porta, eu choro na presença do Senhor, Ele está ali me ouvindo, Ele está intercedendo, Ele está ali comigo. Nos dias de dificuldade extrema, o Senhor está conosco. Nos dias de alegria extrema, Ele também está conosco. Isso deveria acalmar o nosso coração, tirar a ansiedade, afastar o medo, e celebrarmos o Natal com a alegria bíblica e não a circunstancial, como que muitas vezes nós temos a tendência de fazer. Quando está tudo bem, a gente vai lá, a gente canta até com a mão levantada, adora, e vamos lá, uhul, Jesus. Mas quando está meio difícil, meio pesado, ou quando eu estou afundando lá no meu pecado preferido, eu vou baixando a mão, canto com a mão no bolso, vai esfriando e vai murchando. Mas é todo o tempo, queridos. Todo o tempo nós somos convidados a nos alegrarmos no Senhor, a ter a esperança renovada que o Senhor está conosco, que Ele intermedia diariamente por cada um de nós, pela igreja do Senhor. Ele sofreu a ira no meu e no seu lugar. Queridos, isso já deveria ser o maior motivo de gratidão, ainda que em meio a tantas dificuldades. Ser grato pelo sacrifício de Cristo. Ele é o nosso mediador. E aí uma pergunta que também vem ao nosso coração. Nesse Natal, eu estava com a intenção de presentear meu Senhor com incenso, reconhecendo que Ele é o mediador, reconhecendo que eu preciso do meu Deus, que eu preciso de Jesus para intermediar por mim todos os dias. Eu me alegro com isso, ou é somente um detalhe que vai passando? Rei, profeta,
e sacerdote. Queridos, também nós temos em terceiro lugar nesse texto, ou nesse versículo 11, a alegria de presentear com mirra. Nós sabemos que quando um neném nasce, eu aprendi isso muito rápido, né? Quando um neném nasce, nós temos que levar um presente, nós temos que levar um mimo. Quando eu ainda não tenho, mas eu estou na fila, se Deus quiser, logo em breve, um dia, Jesus vai nos dar um filho. Mas eu não tenho ainda, mas nós percebemos os pais, a alegria e o anseio que tem quando o neném nasce ou está para nascer. E já vai comprando, ele quer o presente, o melhor, e já vai dando presente de vida. Ele vai escolhendo as melhores cores que ele gosta, ele escolhe o time de futebol que o seu filho vai torcer. Eu já falei com a minha esposa que eu vou dar um privilégio para o meu filho, ele vai ter 3 camisas de time para escolher. Ele vai poder escolher uma do Atlético vermelha e preta, uma do Atlético branca e a do Atlético vermelha. Qualquer uma dessas ele vai escolher, não tem problema nenhum. Nós queremos presente de vida. Mas uma pergunta é, você já pensou em dar um presente para um bebê que apontava para a morte dele? Esse presente ele vai usar no dia que ele morrer. Esse presente ele vai colocar no caixão dele. Esses homens assim o fizeram. A mirra, além de ser medicinal, de ser tratada para hemorragia, feridas abertas, ela também servia para embalsamar o corpo de um falecido. Apontava para o sacrifício de Jesus. Esse presente apontava para o dia que Jesus morreria em nosso lugar, satisfazendo a ira de Deus, cumprindo com a ordem do Pai, como a maior expressão de amor por nós. Como não nos alegrarmos no Natal? Como não sentir uma alegria pelo nascimento da criança que iria morrer em meu e em seu lugar? Esse presente apontava para a morte de Jesus. E como está lá em João 19:39, foi utilizado mesmo para embalsamar o seu corpo. E ele morreu por nós. Aqueles magos estavam ali adorando ao Senhor. Eles estavam reconhecendo que ali sim chegou o bebê que nós esperávamos. Ali chegou o maior motivo da nossa alegria, o maior renovo da nossa esperança. A plenitude dos tempos. Rei, profeta e sacerdote. Chegou Jesus. A morte daquele bebê já estava decretada. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor providenciou a salvação para mim e para você. Queridos, o Natal é tempo de alegria. Não pelas alegrias terrenas, não pelo presente que eu vou ganhar, não pelo aquilo que eu posso fazer, não pela mesa que eu terei, seja ela farta ou não, pelo lugar que eu estarei celebrando o Natal. Mas a nossa alegria, em primeiro lugar, deve ser a celebração do menino Deus. Assim como aqueles homens estavam ali, presenteando aquele menino, que não era somente um menino, mas era o próprio Deus encarnado. A nossa alegria não está em circunstâncias. A alegria do povo de Deus está na obra do Senhor. A esperança está na obra do Senhor. Quando colocamos em nós mesmos, nós falhamos, nós nos frustramos. Mas quando nós esperamos totalmente em Jesus Cristo, nosso Salvador, então aí é que nós podemos ter a alegria. E aí, meus irmãos, eu trago uma boa nova para você. Você vai ter um excelente presente para entregar nesse Natal. Explicar quem é Jesus. Eu tenho certeza que na sua ceia você terá pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Pessoas que estão desviadas do caminho de Cristo. E você é o mensageiro. É você que Jesus está chamando. É a igreja do Tarumã que Jesus está chamando para levar essas boas novas para aqueles que estão tristes, para aqueles que vão ter um Natal triste, e não interessa o tamanho da ceia que estejam, será triste, porque não terão a verdadeira alegria do Natal. Estão celebrando luzes, estão celebrando um espírito, estão celebrando um momento, mas nós celebramos a vida eterna, a partir do menino Jesus,
que nasceu. A nossa alegria do Natal é Jesus. Nós somos convidados, se hoje ainda você não assim o fez, a reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecendo que a alegria não depende das coisas terrenas. A satisfação não depende das coisas terrenas, depende do Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas aqueles a quem foram alcançados pelo Senhor, aqueles que habitam o Espírito Santo de Deus, esses sim são alegres de verdade e conseguem celebrar o verdadeiro Natal. Neste Natal, reconheça Jesus como aquele que morreu por você, como seu Salvador. Traga a mirra, lembrando que ele morreu, mas que ele também ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a vida eterna. E logo em breve, ele voltará para nos buscar. Os dias de hoje não são diferentes dos dias onde Jesus nasceu. Pessoas vivendo a ermo, de qualquer jeito, mas também com a esperança renovada. O Senhor proveu. E que Deus nos abençoe. E que a nossa alegria esteja na cruz, esteja em Jesus, o nosso Salvador. Oremos. Santo eterno, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que alegria é, ó Deus, olharmos para a sua obra, ó Deus, para o privilégio de reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós agradecemos porque na plenitude dos tempos o Senhor enviou o seu Filho, o seu único Filho, ó Deus, para encarnar, para viver como um de nós, para sofrer o peso do pecado, mesmo sem ter sofrido pecado algum. Ó Deus, que o Natal que está chegando seja tempo de festejarmos, de nos alegrarmos, mas alegrarmos no Senhor. Assim como estes homens, ó Deus, estavam ali buscando, ó Deus, o Rei, o menino que nasceu, nós possamos também, ó Deus, reconhecer os atributos de Cristo. E como nós vimos, ó Deus, em sua palavra, cada presente, ó Deus, que foi entregue, ó Deus, apontava para quem Jesus é em nossas vidas. Ó Deus, que esse Natal seja tempo oportuno para reconhecermos quem o Senhor é. Ó Deus, para nos alegrarmos e ter a esperança renovada no Senhor. Ó Deus, que seja tempo oportuno para pregarmos o Teu Evangelho, para anunciarmos o verdadeiro Natal, para anunciarmos a verdadeira alegria do Natal. Ó Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, o Teu povo, usa a Sua igreja, ó Deus, para falar, ó Deus, enquanto ainda há tempo. Ó Deus, usa, Senhor, a igreja presbiteriana do Tarumã. Ó Deus, como instrumento de bênção, ó Deus, aqueles que pregam a palavra do Senhor, aqueles que ensinam a alegria do Natal em Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons servos.